A passagem do Mar Vermelho. Livro do Êxodo. Tendo Faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, a mais curta, pois disse: talvez o povo poderia arrepender-se no momento em que tivesse de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para os lados do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Socote, acamparam-se em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de caminho e venham acampar diante de Fiairote, entre Magdalum e o mar, defronte de Beel-Sefom. Acampareis defronte deste lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas então obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos mudou-se para com o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar o seu carro e levou com ele as suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel. Estes haviam partido com a mão erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento, à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Flairote, defronte de Beel-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não é isto mesmo que te dizíamos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais. Tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, e vós estareis tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que eles se ponham no teu encalço, e eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvem que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Ela era obscura para os egípcios e ela iluminava a noite para os israelitas.
Nenhum dos dois exércitos puderam então se aproximar um do outro durante toda a noite. Moisés estendeu sua mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar por um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto que as águas formavam uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e da nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o mar, e as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor abateu os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto que as águas formavam uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e creu nele e em seu servo Moisés. Se você gostou deste conteúdo, considere inscrever-se em nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e comente. Obrigado.